Boa noite, sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Eu sou Ruana Labres, estou aqui no Instagram para receber o Bruno, psicólogo Bruno Camargo, ele é de São Paulo. A gente vai falar sobre depressão, ansiedade, conflitos que ficam ali em torno do cuidador. Essa live vai ser salva, vai ter 1 hora de duração aproximadamente, e depois eu vou colocá-la lá no YouTube, para quem não tem condições, não tem Instagram, assistir também esse encontro. Encontro esse que nós estamos tentando marcar já há um tempinho, mas por problemas pessoais, ambos os lados, a gente acabou adiando durante esse tempo. Eu já estou vendo algumas pessoas entrando, agradeço a presença. E a Márcia, a Zé Borges estão aqui. Estou vendo a Regina Machado. Daqui a pouco está chegando mais gente. Já conversei com o Bruno. Ele já me disse que vai estar presente, está chegando, ele está terminando o atendimento. E já está vindo. Tá ok? Enquanto isso, estou cumprimentando vocês, vou dando um alô, boa noite para todos. E o que acontece? Segunda-feira eu vou estar aqui também, no Instagram, com um dos ADMs do grupo de apoio Amigos no Alzheimer, que é o Fábio Almeida, Dia Internacional da Mulher. Vamos falar de mulheres, lógico, não podia ser diferente nessa data tão importante. Mulheres que fizeram e que ainda fazem a diferença. Você fez? Você faz? Conhece alguém que faça a diferença? Então venha contar pra gente, venha participar. Com certeza vai ser um bate-papo gostoso, tá? Já estou do Bruno. Aguardar ele entrar. Chegou. Olá. Já chegou. E aí, tudo bem? Tudo ótimo com você, Ruana? Também, Bruno. Prazer te receber aqui, depois de tantas tentativas. Sim. Finalmente nosso encontro, né? Conseguimos. Nossa, e numa sexta-feira quente aqui no Rio de Janeiro. Eu já estou... Como é que tá aí? Muito quente, não. Aqui o tempo mudou bastante. Até ontem estava bem quente, eu sou de São Paulo, né? Então estava bem quente aqui, mas hoje o tempo mudou, ventou bastante, hoje choveu um pouco e a temperatura ficou um pouco mais amena, está mais agradável, não está tão quente, porque a gente estava sofrendo bastante com o calor. Mas que bom, finalmente conseguimos marcar. Eu tive algumas questões pessoais ano passado, né, que eu comentei com você, mas deu certo. A gente consegue, vai conversando e consegue se ajeitar e marcar. Você vem. O importante é isso, que você vem. Vem com certeza. Com bagagem para a gente estar conversando sobre uma coisa muito importante, sobre a depressão, não só de quem tem algum tipo de demência, porque eu associo a depressão como uma das características do Alzheimer, porque todo mundo que eu conheço já teve algum tipo de depressão antes de ter o Alzheimer. Minha mãe e outras, sei na sua vivência. E de quem cuida, com aquele desgaste todo, aquela ansiedade, aqueles conflitos do dia a dia, isso é que a gente vai conversar. Sim. E eu convido o pessoal a bater papo com a gente. A gente vai ficar aqui 1 hora, até às 8, até para não atrapalhar a vida de ninguém que está assistindo a gente. O Bruno é um cara cheio de compromissos também, está atendendo. E eu tenho um filhote, né? Também tem que cuidar dos meus. Com certeza. Claro, com certeza. E vamos lá. Perfeito. Faça a sua apresentação, Bruno. Primeiro quero te agradecer pelo convite. De verdade, eu acho que sempre esses espaços que estão abertos, né, para a gente compartilhar conhecimento, compartilhar vivência, é sempre muito importante, porque a gente sabe que muitas vezes o cuidar se torna algo muito solitário, né, algo muito solitário, com muito sofrimento. Como você disse, tem
pensamentos muito deprimidos, né, ansiosos, a gente tem muito medo desse cuidar, deste envelhecimento. Então, acho que espaços como o que você cria, né, hoje, essa noite, e já cria e já faz isso com muita frequência, acho que são extremamente importantes. Então, eu te agradeço por essa oportunidade, te parabenizo porque seu trabalho é muito bacana, eu vejo sempre você trazendo não só temas ligados à demência, ligados ao Alzheimer, mas muito amplos, né? Como você trouxe na introdução no início, na segunda-feira você vai estar trazendo a importância da mulher, né? No dia especial que a gente celebra o Dia das Mulheres. Eu falo muito, tá, Juana? Então você pode me tesourar de vez em quando, não tem problema nenhum. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu Gosto sou... de te ouvir. Ah, ótimo, maravilha. Eu sou Bruno, sou psicólogo clínico, eu sou de São Paulo, minha atuação principal é como psicólogo clínico, né, atuando com a psicoterapia na abordagem cognitiva comportamental, que é uma abordagem dentro da psicologia, né, a psicologia como uma ciência, tem diversas abordagens, a cognitiva comportamental é uma delas. Eu foquei muito durante a graduação e me inclinei, debrucei muito o meu estudo em pessoas idosas, no processo de envelhecimento e também nas demências, né? Foquei neste grupo de estudo, nesse grupo, né, como estudo, e também nos familiares que cuidam, né, nos cuidadores, tanto formais quanto informais, né? Eu tenho sempre tive um olhar e gosto muito de olhar para as pessoas idosas, porque eu tive pais idosos, né, meus pais são muito mais velhos, assim, tiveram de forma mais tardia. Então, quando eu entrei aí com uns 20 anos de idade, meus pais já tinham 63 e 60 anos. Então, já eram pais mais velhos, né? Então, conviver com pessoas mais velhas sempre fez parte da minha rotina, sempre fez parte da minha vida. Eu sempre tive esse olhar, né? E com o passar dos anos, a minha mãe adoeceu. Minha mãe também é uma senhora, uma idosa com Alzheimer, diagnosticada, faz 9 anos esse ano. Então, acho que toda essa vivência modificou muito o meu olhar, tanto para a minha profissão quanto para a minha vida. Né? Então, me especializei ao longo da vida em gerontologia, né, depois da minha graduação, fiz a minha formação em terapia cognitiva e estou fazendo a minha especialização também. E atuo na clínica trazendo e trabalhando com esses idosos, essas famílias e também com as demandas mais comuns, que são muito aparecem muito na clínica, que é a ansiedade, depressão, e são os assuntos que a gente vai tratar hoje, focado, claro, nas pessoas que cuidam, né? Sim, já está chegando bastante gente aqui. Gabriel Albuquerque, a Rosângela Pereira, Tânia Mara, Anderson, Regina Machado, Lulu Campelo. Eu estou acenando aqui, cumprimentando o pessoal, até porque daqui a pouco a gente não vai estar conversando com eles, a gente só vai ver as perguntas depois, para dar tempo de vocês falarem bem o assunto, para depois tirar algumas dúvidas, caso haja. Claro, claro. E a gente não fica interrompendo. Sejam todos bem-vindos, Lulu Campelo, Fátima Torres também, está dizendo que adorou o tema. Legal, que e bom. Vamos que vamos, né? Que bom. Vamos que vamos. Vamos. O pessoal confunde muito. Eu estou triste, eu estou melancólica, eu estou depressiva. Mas existem diferenças. Uhum. Acho que é um bom caminho a gente começar por aí, falando um pouquinho dessas diferenças, porque qualquer tristeza para a pessoa, eu já estou deprimida. E não é assim que funciona. Perfeito. Não é assim que a banda toca. Perfeito. E está chegando mensagens aqui no WhatsApp, depois eu vejo a pergunta. E o que acontece? No seu dia a dia, você pode sofrer pequenas decepções e ficar triste por causa delas. Mas daqui a pouco, passou. E aquele momento ficou para trás. Ou você resolveu de uma forma, ou você resolveu de outra, e ela passou. Isso é uma coisa, tristeza momentânea. Não, mas eu estou melancólica há vários dias. O que é melancolia? O que está te fazendo ficar assim? É um caminho para chegar à depressão? O que é depressão? Perfeito. Ótima colocação e introdução. A gente precisa entender que tristeza acontece todos os dias. Né? Problemas nós temos todos os dias. Né? Quando a gente viver, faz parte, né? Os problemas fazem parte da nossa vivência, fazem parte
do nosso dia a dia, assim como a alegria, assim como o medo, a insegurança. Tudo isso são funcionamentos que acontecem no dia a dia de uma pessoa normal, né? Quando você vai trabalhar e você perde um ônibus, você fica triste, você fica ansioso para chegar rápido ao seu trabalho. Quando você está com medo da pandemia, então você fica mais atento, mais alerta. Quando você perde algum amigo para a pandemia, então você fica triste. Tudo isso faz parte do nosso processo de vivência, né? Então a tristeza, é importante que a gente entenda que ela tenha um início, um meio e um fim, né? Então quando você pensa em tristeza, ela tem uma causa, né? Ela tem um início bem específico, ela tem um meio e ela tem um fim, né? Então, como eu te falei, por exemplo, eu perdi um ônibus, fico triste, fico decepcionado, fico chateado, né? Eu estava no consultório essa semana e acabou a luz do consultório. E aí, Nossa, o que você faz? Você tem que se realocar. Hoje a gente depende completamente da internet, né? Então eu preciso de luz, eu preciso de conexão. Se isso se perde, eu tenho que cancelar os atendimentos, tudo. Fico triste, mas essa tristeza, ela me faz agir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comunicar meus pacientes que acabou a luz do consultório, não vou ter tempo hábil para voltar para minha residência para fazer os atendimentos. Então, veja que a tristeza, ela tem ali uma decepção, uma causa específica, e eu consigo combater. Já a depressão, ela tem uma característica que ela pode ser endógena, então pode ser um olhar que eu tenho de dentro, porque tem uma característica que pode ser genética, então quando a gente for se debruçar no estudo mais específico da depressão, ela tem características endógenas e exógenas. Endógenas que vêm de dentro para fora e exógenas que vêm de fora para dentro. Então, quando eu perco alguém, né, eu fico triste, eu fico deprimido, né, a tristeza ela se torna mais prolongada. Então ela não tem uma data, não tem um término específico. Então, diferente da tristeza, a depressão, ela pode durar meses, ela pode durar alguns anos. E é importante que a gente consiga acolher e observar isso, porque muitas vezes a pessoa não tem condições, não tem força para buscar a solução. Que nem eu dei esse exemplo, eu preciso rapidamente entrar em contato com meus pacientes para avisar que estou sem energia no consultório e não vou conseguir realizar os atendimentos. Uma pessoa com depressão dificilmente tem esta ação. Tá? Quando a gente fala de depressão endógena e de depressão exógena, sabe aquele funcionamento? Todo mundo tem um amigo que a gente brinca, assim, né? Que tem um olhar, mas que nem aquele personagem, eu esqueci o nome, que fala assim, ó vida, ó céus, é tudo muito difícil, é tudo muito quem não viu esse pesaroso. desenho? E eu esqueci o nome, se você souber, me lembre. Se alguém Tá, souber, também daqui a pouco comenta. alguém coloca o nome do desenho, porque ele foi muito famoso na época deles. Na nossa, não, a gente não assistiu, foi no YouTube que a gente viu. Não foi? Isso, eu ouvi de comentário, eu também nunca assisti. Mas, mas é importante a gente Eu não lembro o nome. entender que tem pessoas que têm este funcionamento, por carregar uma carga genética, né? Vem de um histórico de depressão familiar, por exemplo. Então isso vai passando de pai para filho. Quando tem uma questão exógena, né, de fora para dentro, é um estímulo muito específico. Então, minha mãe, meu pai, começou a apresentar um comportamento diferente, que antes não era apresentado. O que está acontecendo? Vou buscar conhecimento, vou levá-lo no médico. Levanta essa hipótese de demência. Quando levanta essa hipótese de demência, é um balde de água fria, medos, inseguranças, ansiedade, e pode ser ocasionado, pode ser engatilhado aí uma depressão. Geralmente, Juana, a gente precisa, pela minha experiência, minha prática clínica, o que eu observo muito, os familiares cuidadores, eles não apresentam a depressão como uma primeira patologia, digamos assim, após o diagnóstico de um familiar. Geralmente eles apresentam ansiedade. A ansiedade pode levar à depressão. Tá? Por quê? É aquele medo e aquele e se? E agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Esse é o fim. Né? Então a gente precisa. Eu
Acabou de faltar luz aqui em casa, você acredita? Ah, olha, gente, só porque eu falei Que sobre boca, isso. hein? Que boca! Eu não acredito. Tá voltando, vai voltar já já, tá indo e voltando. E eu tô no 4G, eu acho que eu consigo continuar, mas vocês vão me ver no escuro até a luz retornar. Nossa, só Deixa eu porque eu ver se eu falei de consigo. luz. Só porque você falou de luz, tá vendo? Ó, Quando, tá voltando. quando deu uma pausa aqui, enquanto você é, é, saiu um Ó, pouquinho. vou botar a luz aqui. Tô no 4G. Daqui a pouquinho volta e a gente continua. Não Tá, vou qualquer perder essa coisa. live hoje. Perfeito, Acendi a eu acho. lanterna aqui. Perfeito. Então, quando nós falamos sobre um diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, a gente tem uma série de consequências aí que vai atingir a família. Né? A gente entende que a doença de Alzheimer não é uma doença de um único indivíduo, de uma única pessoa, é uma doença muito familiar, porque a família sofre como um todo em diversos momentos. Né? A gente geralmente pensa, e tem aí, né, de senso comum, que as situações elas geram reações, Tá por na minha exemplo. amiga. Elas geram reações emocionais, comportamentais ou reações fisiológicas. Mas antes aí destas Só um reações, instantinho, Bruno. tranquilo. Pega minha lanterna que está em cima do balcão, perto do computador, por trás da luz. E essa bateria do outro celular vai acabar daqui a pouco. Por favor, filho. Perdão, tá? Não, fique tranquilo, acontece. Imprevistos acontecem. Ele foi buscar para mim lanterna, aquele negócio abóbora que tem 2 pilhas dentro. E você não vai enxergar, filho. Você não levou luz para lá. Ele estava em cima do balcão, do lado do meu computador. Isso. Bem, aquela coisa que a gente fala, né? Eu fiquei tristinha, tem início, meio e fim. Já vai acabar já já, porque eu vou conseguir uma luz aqui, né, de emergência. E vamos embora. Continuando, tá? Perfeito. Acontece. Eu acho que faz parte. É isso que eu falei, né? A gente depende aí da tecnologia, da internet, da luz, enfim, tudo isso acaba interferindo. Mas você vai me avisando, não tem, fique tranquila, a gente vai fazendo e vai se adaptando. Uhum. A gente vai se adaptando. Daqui a pouco eu vou botar música para aquelas coisinhas rodando, que nem numa discoteca, para a gente ficar mais animado. Mas, perdão, eu te interrompi, você estava falando, Então, e em busca da luz eu acabei me cortando. Não, tranquilo. Então, enquanto você fazia uma pausa para se adaptar, eu vi uma pessoa comentando que... cadê o comentário? Se a gente iria falar sobre Alzheimer e seu cuidador, né? Se está na live errada. Sim, eu vi. A gente vai falar sobre, estamos falando, e eu acho que é importante quando a gente amplifica, porque a gente entende que o cuidador, e hoje a gente vai falar principalmente sobre essa ansiedade, essa depressão de quem cuida, as dificuldades que a pessoa tem. Né? Então, acho que trago esse olhar hoje um pouco mais sobre a ansiedade para os familiares e os cuidadores, que também é muito importante. Né? Mas certamente você vai encontrar, principalmente no perfil da Ruana, muito conteúdo voltado diretamente ao paciente, né? Ao idoso com Alzheimer, se esse for o interesse, né, da pessoa que fez a pergunta. Então, retomando, a gente compreende que situações elas geram emoções, mas quando eu falo na terapia cognitiva comportamental, a gente compreende que as situações, né, que existem, elas geram pensamentos e que geram reações, né? E essas reações elas podem ser emocionais, comportamentais ou reações fisiológicas, né? Então, por exemplo, eu estou na rua e encontro um amigo do outro lado da rua, dou tchau, cumprimento esse amigo. Só que esse amigo não me viu, ele não responde, não corresponde ao meu sinal, ao meu tchau. Então isso é uma situação específica. Então a pessoa pode pensar, ele não gosta de mim, ele me ignorou, essa pessoa não gosta de mim.
Pessoa 2 pode pensar, eu não acredito que ele fez isso comigo. Não acredito que ele me ignorou. A pessoa 3 pode pensar, será que tinha algo errado comigo? Será que ele está com vergonha de mim? Será que eu estou inadequado? Né? Será que é minha roupa? O que será que está acontecendo? A pessoa 4 pode pensar, acho que ela não me reconheceu. Estou de máscara, né? Nessa correria, a pessoa não me reconheceu. São 4 pessoas diferentes pensando de formas diferentes a mesma situação. Né? A primeira pessoa, ela pode pensar, ele não gosta de mim. Este é o pensamento que traz uma reação emocional. Pode ser a tristeza. Essa tristeza faz com que ele tenha uma reação comportamental. Então ele liga para os amigos, por exemplo, para confirmar. Será que eu fiz alguma coisa errada para fulano? Para ele não gostar de mim? Porque ele me viu na rua e não me cumprimentou. Eu estou tão triste com isso. Ou então, a pessoa 2, por exemplo, pensou que ele não podia ter feito isso comigo. Isso é um absurdo. Como já se viu ele me ignorar? Isso ativa o que? A raiva, é uma reação emocional. Né? Isso pode ser que tenha o comportamento da pessoa bloquear nas redes sociais. Ele me ignorou na rua. Como pode? Vou bloquear ele no meu WhatsApp, bloquear ele nas redes sociais. Será que tinha algo de errado comigo? Cara. Já viu? Será que tinha algo de errado comigo? Acontece, é muito comum, né? Será que tinha algo de errado comigo? Será que eu estava inadequado? Será? Esse será, ele leva mais ansiedade. Porque é você tentar ter o controle de uma situação que você está tentando compreender ela de alguma forma e ela não faz parte daquele contexto. E aí você desperta mais uma ansiedade. Você começa a se olhar de forma inadequada e você passa a fazer uma certa evitação. Né? E a pessoa 4 que fala, talvez ele não tenha me reconhecido. Isso é uma reação mais neutra. Né? Uma reação mais neutra, mais tranquila, mais comum. Mas aí você pode me perguntar, por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque eu acho que é importante falar sobre isso. Por quê? Por que as pessoas pensam tão diferente? Na mesma situação, com 4 pensamentos diferentes. Os pensamentos, eles são gerados e são baseados nas nossas crenças, né? E não são crenças religiosas. São crenças que são criadas na nossa infância, nas nossas experiências, nas nossas trocas, na nossa vivência familiar, na nossa vivência com amigos, no colégio, na faculdade. Tudo isso molda os nossos modelos de crença. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Isso é muito importante. Porque, Juana, como nós observamos e encaramos o envelhecimento? Quem são os nossos velhos? Né? Como a nossa sociedade encara os nossos velhos? Quando eu digo a palavra velho, como isso soa no seu ouvido? Soa forte? Nossa, você falou velho. Não é velho, é idoso. Por que a gente tem essa questão com a palavra velho? Quais são as crenças que são ativadas quando a gente vê um idoso na rua? Né? Quando a gente vê no tempo antes de pandemia, né, na vida antes de pandemia, o paulistano principalmente, ele tem uma reação muito comum quando ele vê um idoso logo cedo na rua. O que esse velho está fazendo aqui na rua? Ocupando o banco no transporte público, né? Por que não fica em casa, já é aposentado? Olha, não é só de paulista, não. Carioca também pensa assim, também? Tá? Também, eu já ouvi isso no ônibus também. Nossa, toda hora tá parando para recolher idoso. Tão cedo eles estão fazendo na rua, estão passeando, estão indo para onde? Fica em casa. Perfeito. Né? Sai no horário que não vai atrapalhar a gente. Deixa eu ver. Então, repara que quais são as nossas crenças que são ativadas a partir do momento que nós observamos e olhamos os nossos idosos, os nossos velhos. Por quê? Isso é cultural, é como a gente vivencia, é como a nossa sociedade hoje encara o processo de envelhecimento. Né? Se você for em países europeus ou em países asiáticos, eles têm um outro olhar por envelhecimento. Então as crenças são ativadas de outra forma. Mas, por que você está falando tudo isso? Porque imagina, nós já temos todo esse sistema de crença, todo esse olhar pejorativo, esse olhar de dificuldade para as pessoas idosas, né, para um processo de envelhecimento. E imagina quando ele vem com uma demência associada, né? Quando ele vem com um Alzheimer. E é importante a gente dizer, destacar aqui,
que envelhecer não quer dizer que você vai ter Alzheimer, vai desenvolver Alzheimer. Isso é uma regra, né? O envelhecimento normal, que a gente diz, é o envelhecimento onde você vai ter perda da elasticidade da pele, sua pele vai ficar mais flácida, seu cabelo vai embranquecer, seu tônus muscular vai modificar. Um processo de envelhecimento patológico, aí sim, ele vem com doenças e patologias que acabam atingindo a população idosa. Isso é um processo comum, né? Isso é um processo onde faz parte desse olhar e acaba, né, os idosos acabam tendo e sendo mais atingidos pelas doenças demenciais, principalmente o Alzheimer. Então você pega toda essa estrutura de pensamento que nós temos, que ativa essas crenças, né, dessa sociedade, como a gente encara o processo de envelhecimento, como nós encaramos os nossos idosos, como nós olhamos para os nossos avós, como nós olhamos para o processo de envelhecimento dos nossos pais, como nós imaginamos que nós vamos ficar velhos e como será a nossa velhice, tudo isso ativa esses pensamentos, essa reação emocional. E quando a gente diz de um cuidador, a ansiedade ela é elevada. Por quê? Quando você se depara com esse idoso diagnosticado com uma doença demencial, a gente pensa que é o fim, né? Eu vejo no consultório e nas trocas que eu faço, em alguma palestra, em alguma aula que eu participo, é muito comum as pessoas acharem que a doença demencial, o Alzheimer, ele é o fim, né? A família acabou, né? Se minha mãe teve, eu também posso ter. É genético? E se minha mãe me esquecer? Como que vai ser o futuro? Eu não vou ter condições de cuidar. O cuidador, ele tende a catastrofizar muito rápido, porque a situação realmente é muito difícil. Falta muito conhecimento. Então a gente catastrofiza, a gente exagera aquela situação e cria muitos medos, né? Cria muita ansiedade. E o seu pensamento, em vez de ficar no momento, ele vai lá direto para o futuro. E esse futuro, ele geralmente para uma pessoa que acaba desenvolvendo essa ansiedade focada nessa questão do cuidado, ele geralmente é muito catastrófico, né? Ele tem esse futuro exagerado. Por quê, Juana? Eu acredito muito que assim, a ansiedade ela não é algo ruim, tá? Ela é um funcionamento, a gente vai entrando agora mais na questão da ansiedade mesmo, ligada, né, diretamente ao assunto que a gente vai tratar hoje. Como senso comum, né, a gente fala que eu sou ansioso. Isso é algo muito ruim, né, algo muito negativo. Mas é importante a gente dizer que a ansiedade é algo que faz parte da nossa experiência humana. É algo potente, algo que gera mudança, algo que protege, né? Sem a ansiedade, você não teria o senso de urgência para te proteger, por exemplo, em uma situação de risco. Então você está aí no nosso desenvolvimento, né, como seres humanos, a gente, em alguns momentos, provavelmente se via em situações de perigo, né? Então, por exemplo, se você está frente a frente a um animal perigoso, você vai primeiro olhar aquele animal e vai te ativar muito rápido, e você vai ter reações comportamentais muito rápidas, né? Você vai pensar, opa, estou em perigo, e o que eu faço a partir daí? Corro, me finjo de morto, fico paralisado. Antes dessas reações, você tem a ansiedade, que te faz pensar rápido no que você deve fazer. Então, a ansiedade, ela é muito comum, né? Ela é um mecanismo de alerta. Eu até coloquei isso, porque isso é muito importante. Assim. Quando a gente tem ansiedade, a gente tem liberação de cortisol, liberação de uma série de hormônios, e a nossa adrenalina é alterada. Para que a gente se proteja, né? Para que a gente consiga cuidar e manter o nosso cuidado essencial, né? Porque o nosso cérebro... Ou você corre, ou paralisa, ou enfrenta. Isso, perfeito, perfeito. Por quê? A ansiedade, ela faz você se proteger. Eu brinco que, assim, se você não tivesse ansiedade, você morreria atropelada no primeiro momento que você saísse na rua, né? Porque a ansiedade faz você ter o sistema de alerta, né? Eu vou atravessar uma avenida perigosa, vou na faixa de pedestres, vou
observar, quando começar a piscar ali o farol, eu vou acelerar o meu passo, né? Se um motoqueiro acelera, eu vou correr automaticamente até o outro lado da rua, né? Até a calçada. Então, veja, é um sistema protetivo, é um sistema que faz parte natural do nosso funcionamento. Claro, né? Aí você vai falar assim, mas por que a gente se preocupa e tem tantas pessoas ansiosas, né? Porque a ansiedade, quando ela é ativada de forma negativa, isso se torna um grande problema para nós. Porque você vai ativar isso em situações onde não precisa que ela seja ativada, onde não existe um risco eminente à sua própria vida ou à vida das pessoas que você ama. Né? Não existe esse risco e você ativa a ansiedade. Você é mãe, né? Você deu um exemplo que trouxe, né, o teu filho. Mãe geralmente tem a ansiedade e o sistema de alerta ligado muito rápido. Então, provavelmente, quando o seu filho era um pouco menor, não sei a idade dele, mas quando o seu filho era menor, você ia num parque, né, aqueles parquinhos de rua, ou no shopping. Se o seu filho sumia do seu olhar, o que acontecia com você? Automaticamente, todo o teu sangue, ele vai para as partes, os membros inferiores, né, braço, perna, o seu batimento cardíaco é alterado, sua boca fica seca, você arregala o olho e começa a procurar o teu filho rapidamente, até ele voltar para o teu campo visual, e tudo isso vai se acalmando. Né? Se acalma, normalizando. Isso, vai normalizando. Se você não tivesse ansiedade, cadê ele? Acho que ele saiu do meu campo de visão. Né? Então a ansiedade te gera essa preocupação. Então, quando a gente fala sobre essa ansiedade que vai sendo ativada a todos os momentos, a gente está falando que vai trazer algo que é muito negativo para o seu corpo. E a gente vai ter sistemas tanto psíquicos quanto comportamentais, eles vão ser ativados. Né? Então, a gente pode ter alteração de sono, irritabilidade, perda da paciência. Né? Tudo isso é muito comum e frequente em quem cuida, né? Em familiares que cuidam. E muitas vezes, Ruana, é pela falta de conhecimento. Né? A gente tem e sofre, como a gente não olha muito para os nossos idosos, para os nossos processos de envelhecimento, quando um idoso é diagnosticado com algum tipo de demência, a gente fica com muito medo, né? Porque ativa o nosso senso de emergência, de urgência. O que eu devo fazer? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Como serão as coisas? Num primeiro momento, é importante você ter essa ansiedade para que você consiga buscar uma resolução, né, prática, rápida e funcional para as coisas que estão acontecendo. Né? O que precisa ser modificado, o que precisa ser adaptado. Mas os cuidadores acabam sofrendo de uma ansiedade, de um pensamento em excesso, onde acaba você tenta ter controle sobre situações que você não tem, e aí é muito comum as pessoas falarem assim, eu não vou dar conta, e se minha mãe não se lembrar de mim, né? E se minha mãe não conseguir mais fazer as atividades sozinha, e se eu também tiver doença de Alzheimer, como que eu vou me virar, como que eu vou fazer, como que vai ser as coisas. Quando a gente coloca esse se, a gente está tentando ter o controle sobre algo que está mais no futuro. Né? E essa ansiedade, ela vai ser ativada, né, de forma muito rápida, e isso vai nos gerar uma série de consequências, tanto dos nossos pensamentos ansiosos, quanto de reações comportamentais. A gente vai ter alteração de sono, como eu falei, diversas alterações. Né? Entendi. Aproveitando que a gente está falando de ansiedade, eu vi uma pergunta aqui falando sobre ansiedade aqui. Deixa eu rolar. Eu cuidei da minha mãe com Alzheimer em meio à ansiedade. Ela faleceu há 3 meses e me sinto deprimida. Leandra Linhares. Deixa eu ver se tem mais alguém falando de ansiedade aqui, para a gente fazer um pacote. Eu não sei como é que está a minha imagem. Eu tô me sentindo num acampamento com a lanterna aqui debaixo do queixo para iluminar o meu rosto. Igualzinho.
Estão conseguindo acompanhar a live, gente? Que faltou luz na minha casa, vocês me desculpem, mas isso está fora do contexto, não tem como evitar. E para não adiar a live, eu estou aqui com vocês. Eu acho que eu não consigo te ver. Inédita, mas consegue, né? Consegue. O pessoal consegue ver. Consigo tá bom, te ver, imagem, consigo te ouvir. É importante você ficar de olho na bateria do seu celular, né? Porque quando a gente faz live, ele tende a sugar toda a bateria. Né? Tá tranquilo com relação a isso. Agora... Fica claro isso que eu trouxe, assim, que você... Né, o que eu trouxe até agora sobre a ansiedade, eu fico um pouco de receio de ficar confuso. E eu gosto de trazer exemplos bem práticos, assim, bem simples. Por exemplo, pensa assim, para você entender. Então, a ansiedade, para quem aí está nos assistindo, né? A ansiedade, ela é boa quando eu sei que ela é boa e quando eu sei que ela é ruim. Tá? Pensa num alarme de carro ou num alarme de casa. Tá? Um alarme de carro, ele funciona para quê? Para que se alguém quebre o vidro do seu carro, ele toca. Para se alguém tenta abrir a porta do seu carro, ele vai tocar. Para que quando alguém bata no seu carro, ele toca. Perfeito. Né? Vocês já ouviram de madrugada aquele alarme chato de carro? Quando um gato sobe no capô do carro, por exemplo, bum, o alarme dispara. Sim, eu lembro até a quarta geração do dono do quarto. Então... Até a quarta geração eu lembro. Então, a gente entender que, por exemplo, esse sistema de alarme da casa, de movimento, que é para captar se alguém está entrando e invadindo sua casa, mas ele acaba tocando a todo momento que ele vê um mosquito passar. Então, esse mosquito passou, bum, esse alarme toca. Ele passou de ser um alarme funcional, se tornou um alarme disfuncional. Então, só para a gente deixar bem claro, a ansiedade, ela é boa para isso. É boa para alertar quando você estiver em perigo e fazer você agir, sair desse perigo. Ela se torna algo negativo quando isso acontece todas as vezes. Todas as vezes você ativa esse sistema de luta e fuga. Né? Então você se torna uma pessoa que está sempre em alerta. Não dorme bem, porque você sempre prevê o pior. Né? Você fica extremamente ansioso. E eu estou falando de ansiedade focada no cuidador. Né? Então você fica extremamente ansioso, com medo de tudo que pode acontecer. A ansiedade, ela tem alguns outros tipos, né, que pode ser uma fobia social, pode ser uma ansiedade generalizada, mas os cuidadores, geralmente os familiares, tendem a sofrer de uma ansiedade bem focada nessa questão do cuidado, porque a gente tentando trazer o controle sobre o que vai acontecer. É comum... E não consegue. Né? Essa tarefa de cuidar, né, a gente faz um movimento muito contrário do que é feito na sociedade. Né? A nossa sociedade, como eu trouxe, ela tem um olhar muito negativo para o envelhecimento. Então a gente acaba tendo um olhar muito difícil em relação ao cuidado. A doença de Alzheimer, ela atinge mais mulheres do que homens. Olha que dado interessante. Né? Atinge muito mais mulheres do que homens. Mas a gente tem mais mulheres cuidando do que homens cuidando. Então calma, pare para pensar. Se uma mulher adoeceu e ela não tem filhas, por exemplo, logo o cuidado fica para o cônjuge, pode ser o marido, ou para os filhos homens, por exemplo. Mas aonde estão esses homens que cuidam? Né? É muito difícil a gente encontrar os homens que cuidam. Na verdade, eles existem, mas existe um medo enorme e uma insegurança de falar que você cuida. Na clínica, eu acabo atendendo muitos homens que cuidam, e o medo deles, a insegurança, é falar assim, é isso, assim, como que eu vou dar banho na minha mãe? As pessoas me perguntam, nossa, você cuida? E como que você que dá banho? Você que troca fralda? Olha este pensamento, né, que foi criado pela nossa sociedade, onde o homem, né, não pode ver a mãe, não pode ver a esposa, auxiliar no banho, auxiliar na higiene. Né? Então, veja que eu crio de forma, ao perguntar isso, né, eu crio de forma até não proposital, mas até
sem querer, de um preconceito social, uma ansiedade nesse cuidador, nesse marido, nesse filho que cuida. Nossa, é verdade, né? Eu tô vendo a minha mãe nua. Nossa, é verdade, tô trocando a fralda da minha esposa. A ansiedade é elevada, né? Você cobra. Por outro lado, a gente deposita, de forma social também errônea, o cuidado à figura feminina, né? Que a mulher é a dona de casa, que a mulher é a que tem a obrigação em cuidar dos filhos, da sogra que adoeceu, da mãe que adoeceu. E não, isso não é correto, né? Não é um pensamento que a gente tem que ter. Ah, mas a mulher tem mais facilidade de cuidar. Porque o homem não tem a mesma facilidade? Ah, porque a mulher é mãe e o pai não é pai? Né? Então são coisas na nossa sociedade que a gente precisa questionar. Por quê? Isso vai... Por tradição, Bruno, na gerontologia a gente vê que a mulher, na tradição, ela já é imposta a cuidar. Isso já vem de sempre. Então, quando você tem uma família de 5 filhos, uma mulher, todos os 4 membros masculinos já olham para ela. Ou seja, ela não tem essa escolha. Ela já é criada com essa visão de que eu é que vou cuidar dos meus pais, independente de ser a mãe ou o pai. Porque o mesmo conflito que fica com o filho homem, mas eu vou ver a minha mãe pelada, vou dar banho nela, também acontece com a mulher que vai cuidar. E ela dá o jeito dela. Eu conheço a Rosilene Evangelista, ela criou o personagem para dar o banho no pai. Ela se vestia de tio Zé, engrossava a voz, se vestia de homem, e para deixar o quê? O pai mais à vontade e ela mais à vontade na brincadeira de dar o banho no pai. Quer dizer, uma saída que ela arrumou de vencer esse jeito, né, de, nossa, pode ser constrangedor, não. Eu não vejo como constrangedor, porque é uma pessoa que está ali, é o seu familiar, e que precisa de um banho. Eu não acredito que chegou a luz. Eu não sei se eu choro, se eu rio, ou se eu fico feliz. Até o ventilador ligou. Fique feliz. Até o ventilador ligou. Nossa! Até o ar-condicionado ligou. Que bom que deu certo. O meu filho fez aqui uma montagem, um estúdio aqui com um monte de luz de celular em volta de mim. Depois que tudo está pronto, a luz volta. Ele está aqui, quase se jogando no chão. Chutando as almofadas. Esse é o contra-regra, ótimo aí. Eu já tenho um ajudante para quando você fizer as lives, ele já está disposto a te ajudar. Perfeito, que bom. Ó, filho, guarda lá para mamãe. Obrigada, tá? Ai, céu, tem que ir. Também você aqueceu, né? Mas é isso que você está falando. Sua colocação é ótima. Eu acho que... É isso, quer dizer, é uma tradição, é você que vai cuidar, é a filha. Agora, eu conheço homens que cuidam muito bem, muito bem, independente de ser mãe ou pai, porque o cuidar, você tem que se doar. Isso. Você o faz com o coração, é uma decisão sua. Isso. Ela não pode ser imposta. Perfeito, perfeito. Eu acredito muito, tem o Leonardo Boff, em 2011, ele compartilhou, escreveu uma frase, né? Ele estava falando sobre cuidar, né? E ele diz que cuidar é mais que um ato, né? É uma atitude. Portanto, abrange não só um momento de atenção, mas sim de zelo, de desvelo, e representa atitude para com o outro. O cuidado não tem gênero, não tem sexo, não tem quem deve, quem não deve. A gente precisa tirar isso, porque quando você quebra e questiona isso, diminui muito a ansiedade que os cuidadores têm frente ao cuidado. O medo, né, essa angústia de
Será que eu que vou dar conta? Eu tenho que dar conta? Será que é você que tem que dar sim, conta? Né? Então, antes de se questionar, será que eu vou dar conta? Será que eu tenho que dar conta? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Né? O que as outras pessoas, os outros membros da minha família estão fazendo? Né? Como as pessoas estão observando o processo de envelhecimento, o processo de adoecimento do meu familiar? Né? Já sentou para conversar com a sua família? Né? Já sentou para compartilhar o cuidado? Você já falou que está difícil para o seu familiar, que está ali do lado? Olha, está difícil. Isso não é demonstrar fraqueza. Né? Isso é mostrar o seu limite, é você entender o seu limite. Não adianta você querer abraçar tudo e você deixar... Isso. Não adianta você querer cuidar de tudo e não cuidar de si. Né? Como que você vai cuidar de alguém que tem Alzheimer, que demanda muita atenção e muito cuidado, se você não cuida minimamente de você? Né? Uma vez uma paciente falou para mim, né, copo vazio não mata a sede de ninguém. Né? O que adianta você ser um copo vazio, sem água, se tem alguém com sede, precisando de água? Né? Então, cuidador precisa pensar, eu estou sobrecarregado, como? Né? Deixei minha lado. Questões financeiras também é muito importante. Né? É você conseguir observar e entender que você tomar conta de tudo isso vai ser muito estressante. Né? Vai aumentar muito a cobrança. Vai aumentar muito o seu processo de catastrofização. De pensar que tudo vai ser o pior. Né? As coisas só tendem a piorar. Então, traga mais para o hoje. O que eu preciso hoje? Como eu estou hoje? Né? Então, isso é tão importante. Eu gosto de compartilhar um caso de uma paciente. É um caso que, assim, quando eu a conheci, ela procurou por causa da ansiedade. Né? Uma ansiedade muito elevada, muito irritada. E aí o cenário era muito difícil, porque ela é filha única de 2 pais com doença demencial. A mãe tem Alzheimer e o pai tem degeneração lombar frontotemporal. Né? Então, o cenário, Juana, assim, era muito desolador, porque você foi falar, mas ela estava sozinha, né? Porque a mãe também, filha única, o pai já filho mais novo, então os irmãos já tinham falecido, então ela não tinha tios, ela era uma mulher solteira, sem filhos, que não casou, então ela literalmente tinha uma rede de apoio muito reduzida. Né? Mas a gente precisa, de alguma forma, tentar amplificar essa rede de apoio. Né? Então, ao tratar ali, ao entender o que estava acontecendo, a gente foi buscando pequenas soluções. Né? A gente foi tentando trazer um olhar que era necessário que ela distribuísse esse cuidado. Né? Então, tinham questões financeiras importantes ali também, mas ela conseguiu separar um valor para ter o auxílio de uma cuidadora. Né? Em horário comercial, de segunda a sexta, no horário comercial. Mas aí se tornou uma questão. Eu não vou deixar meus pais com ela. Mas por quê? Porque eu preciso estar aqui. Eu preciso observar se ela está cuidando. Eu preciso do controle. Esse controle traz uma segurança, uma falsa segurança. Não é uma segurança total. Você tem uma falsa segurança de que você controla tudo. Mas não. Então, instruiu bem, a cuidadora acompanhou a rotina de cuidado com os seus pais, você compartilhou tudo que o seu pai, a sua mãe tem e é comum. Será que você não tem a possibilidade de sair por 15 minutos e até a garagem do teu prédio e ficar por 15 minutos? A gente começou com esse treino. Assim, para ela era muito difícil. Terapia comportamental, que é a linha que você trabalha. Isso, que eu amo. É a sua linha. É a minha linha. Então, a gente vai mostrando para a pessoa que é possível. Cuidar, estar presente e também ter o seu autocuidado. Então, hoje se tornou um pouco mais fácil com que ela faça um pequeno passeio, ela tenha uma ida
a um encontro, um almoço, um jantar com um amigo, uma amiga. Claro, né? Com a pandemia isso mudou, mas existe esse olhar, né? E é preciso que a gente estimule e faça isso com mais frequência. Essa ansiedade é muito comum, sim, porque quando eu resolvi colocar alguém no final de semana para que eu pudesse ter um dia com meu filho, final de semana com ele, para sair para um shopping, para um almoço, para um cinema, ou para qualquer outra atividade com ele, eu tinha que ter uma pessoa aqui com ela. E os primeiros dias, as primeiras vezes que eu saí, eu ficava muito focada aqui em casa, eu não curtia lá fora. E uma maneira que eu consegui resolver para aplacar essa ansiedade, porque eu nem olhava, mas eu sabia que na hora que eu quisesse, eu podia abrir o celular e acionar uma câmera que eu botei diretamente na sala onde ela dormia. Não o fazia, mas só o ato de eu ter essa câmera, ter o celular e eu puder fazer no momento, me acalmava aquilo. Perfeito. E algumas vezes eu acabei acionando naqueles horários de medicação, naqueles negócios todos, mas depois nem isso, porque eu sabia que ela estava bem, eu peguei a confiança. Mas não era a confiança na cuidadora, era a confiança em mim de deixar, porque tinha um sentimento de culpa, de cobrança, de medo. Se acontece alguma coisa com ela, eu estou na rua brincando, me divertindo. Olha o que ia acontecer sobre o peso das minhas costas. Eu ia me cobrar muito. Então, essa ansiedade eu resolvi por aí. Né? Que também fica uma dica para a pessoa, que essa que você falou, é importante se afastar por alguns minutos, voltar, depois você aumenta, vai no mercado, vai no banco, vai não sei o que, vai e volta, vai e volta. Quando você vê, você está saindo 3, 4, 5, 6 horas, acabou o expediente da pessoa e você está voltando. Perfeito. Foi só um adendo. Perfeito, aproveitando maravilha, que eu tenho maravilha. Tem uma sabedoria budista que diz assim, né, atenção no hoje. Ansiedade é falta de conexão com o momento presente. Para quem é cuidador e familiar que convive, está difícil, saiba o seu limite e foque no hoje. Né? O que eu posso fazer hoje? O que está dentro do meu controle? Né? Qual é a minha responsabilidade? Você tem controle sobre a sua fala, sobre o seu pensamento, sobre a sua atitude. Você não tem controle sobre a fala do outro, a atitude do outro, a fala do outro, o que vai acontecer no futuro. Isso você não tem controle. Volta para o hoje. Né? Traga todos os teus pensamentos para este momento que você está vivenciando hoje. Isso é extremamente importante. Isso você tem controle. Né? Saiba quais são os seus limites. Faça combinados com você mesmo. Né? Essa paciente que eu citei, os 2 pais com Alzheimer, com demência, ela começou, por exemplo, ela já acordava, quando ela não tinha o auxílio da cuidadora, ela já acordava naquele ritmo de cuidado insano, porque ela acordava, ela mal arrumava a cama, mal colocava, tirava o pijama e já tinha que trocar a mãe, trocar o pai, dar café para a mãe, dar café para o pai, fazer almoço, dar almoço para um, dar almoço para o outro, dar banho em um, dar banho no outro, e você emenda uma coisa na outra. O que era possível? Eu falei para ela, o que é possível fazer de cuidado? Agora, no hoje. Acordar 1 hora mais cedo antes de começar a minha rotina. Perfeito. Ela acordava 1 hora mais cedo. Vamos voltar, porque deu uma congelada, dar um banho no outro, banho no outro, o que era possível? Aí o que foi combinado? Isso. Aí, claro. Eu falei, o que é possível fazer hoje para você fazer algo por você? Né? O que você pode combinar? Aí ela falou, acho que eu posso acordar mais cedo. Ela acordou 1 hora mais cedo antes da rotina começar, de cuidados. O que ela fazia? Ela arrumava a cama dela, que ela disse que sentia muito prazer nisso, tomava um banho, se arrumava, fazia uma pequena leitura, se alimentava, e aí sim começava a rotina de cuidados. Então veja que ela fez uma pequena mudança, não precisa fazer muito, mas ela entendeu quais eram as limitações dela, fez um combinado com ela mesma.
Então, faça combinados com você, com os seus familiares, né, com quem está em volta, irmãos, esposo, esposa. Faça combinado com essas pessoas, envolva elas também nos cuidados. Isso é importante. Sinaliza, quando eu coloquei outra coisa aqui, sinalize quando não estiver tudo bem, quando você estiver cansado, cansada, quando você estiver muito sobrecarregado, quando estiver muito difícil. Sinaliza. Isso não é fraqueza. Isso é muita força. É sinal de que você está demonstrando que algo não está indo bem. E para você cuidar, você precisa estar bem. Isso é muito importante, né? Tentar, de alguma forma, praticar exercícios físicos, né? Exercício físico libera uma série de hormônios positivos, nem que seja uma caminhada. Isso vai te fazer bem. Sim. Ah, Bruno, mas não é possível porque eu estou aqui com a minha mãe direto no cuidado. É possível colocar sua mãe numa cadeira de rodas e dar uma volta no quarteirão? É possível dar uma volta no quarteirão com a sua mãe? Veja o que é possível, mas tente praticar exercício. Não é possível, tenta fazer alguma coisa em casa. Não é possível, tenta ficar um pouco exposto ao sol, tomar um pouco de sol, de 10 a 20 minutos por dia. Isso também vai te ajudar muito a ter uma regulação emocional positiva, a cuidar de si, né? A desenvolver esse autocuidado. Assista a algo positivo na televisão. A gente está vivendo um momento tão difícil, com tantas coisas negativas, né? Tente assistir algo positivo, né? Assistir algo que traga uma boa esperança, né? A gente fala sempre na terapia cognitiva, a gente sempre tem que terminar a sessão destilando esperança, trazendo esperança para o paciente, de que as coisas podem melhorar. E a melhora não é a cura, não estou falando de cura e da doença retroceder, né? Ela vai retroceder. O Alzheimer é uma doença progressiva e degenerativa. Já sabemos o que vai acontecer no futuro, mais ou menos, né? Entendemos como que vai caminhar a doença. Mas pense no hoje, não pense amanhã, se ela vai esquecer de mim. Ela ainda não esqueceu, aproveita isso, né? Então vivencie o hoje, traga sempre esse olhar, né? Isso é muito importante. A gente tem tempo ainda? Senão eu paro de falar, porque eu estou falando muito. Tem 5, 6 minutos, tranquilo. Perfeito. Outra coisa bem importante é planejar a tua semana, né? Planeja a tua semana para que as coisas não aconteçam de forma repentina, no susto, né? Cuidar de alguém já demanda muita atenção, né? Então você já fica com o seu sistema nervoso em alerta, né? Então tenta planejar a tua semana. Separa um dia para fazer isso, né? Senta no domingo, planeja a tua semana, como que vai ser, o que você precisa fazer, consultas médicas, o que eu preciso fazer de cuidado, o que é importante, o que eu preciso fazer na cozinha, de cuidados da casa, enfim. Eu estou, né, dando algumas coisas práticas que as pessoas podem fazer para desenvolver o autocuidado e diminuir essa ansiedade em relação aos cuidados, né? Isso é muito importante. E tentar, Juana, assim, exercitar, a gente sabe que é difícil, mas encarar os problemas como parte da sua vida, né? Os problemas, eles fazem parte da nossa vida. A nossa vida não é o problema. O problema, ele faz parte dela, né? Quando você, aí no Rio de Janeiro o céu é maravilhoso, em São Paulo nem sempre. Mas quando você sai aí na janela da tua casa, você olha para o céu, esse céu maravilhoso do Rio, quente, o céu é azul, né? Lindo, uma imensidão azul. Mas tem nuvens. Então imagina que a tua vida é o céu azul. As nuvens são os problemas. Repara que as nuvens nunca ficam estagnadas, elas passam, elas fluem, mas elas estão ali. Não é ignorar o problema, é entender que existe problema, mas o problema não é a sua vida. A sua vida é azul, ela é muito maior. Tem dias que o céu vai acordar chuvoso, né? O dia vai amanhecer chuvoso, as nuvens vão estar mais cinzentas e vai tudo ser mais difícil. Mas 2, 3 dias depois, o céu azul e o sol volta a reinar. E os problemas vão continuar passando. A nossa vida é muito fluida. Isso. A nossa vida é muito fluida. Então, pense nisso, né? Pense nesses pequenos cuidados, prática meditativa para quem gosta, né? Parar alguns minutos, ter foco na sua respiração, entender o que você está sentindo, isso também é extremamente importante. E eu acho que
tentar ao máximo focar no hoje, esse exercício. Sei que muitas vezes é difícil, né? É muito complicado, a ansiedade não deixa. Sempre pense, para você regular a ansiedade, você precisa voltar para o hoje. Isso é extremamente importante. Saber se ela está discrepante, que ela não é positiva, né? É esse alarme que vai ficar tocando a toda hora, né? Você que cuida, é saber, meu idoso, ele teve uma alteração comportamental muito grande. O que eu preciso fazer? Preciso procurar o médico? Preciso entender por que ele não está comendo? Isso é uma ansiedade positiva, está te movendo a uma ação positiva, movendo a busca por algo positivo, por uma solução de um problema. Se torna negativo quando você o tempo inteiro fica em estado de alerta, o tempo inteiro acredita que algum problema vai acontecer. É como o alarme da casa, que está desregulado e toca a qualquer momento. Esse alarme parou de ser funcional, né? Você estava falando de exercícios, então eu queria aproveitar quem está assistindo a live, que o personal Wilson vai estar aqui dia 11 e dia 23. Ele vai estar justamente mostrando o que a gente pode usar dentro de casa para se mover perante essa Legal. pandemia. A importância de mexer as articulações, Muito legal. elas enferrujam. Então, ele vai fazer a parte teórica num dia, explicando cada situação, e no dia 23, se eu não me engano, do mesmo mês, ele vai fazer as Que atividades legal. com uma cadeira, com um banquinho, com uma bola, quer dizer, com coisas que a gente pode ter em casa e pode estender isso para o nosso idoso, Que legal. com certeza. Muito legal. Muito legal. Então, Perfeito. Olha, por aí. belíssima iniciativa. Só que aproveitar para reforçar. Perfeito. Isso. Perfeito. Belíssimo. Ótimo exemplo sobre o que nós podemos fazer em casa mesmo. E a gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode fazer muita coisa. Para uma vassoura velha, você serra aquele cabo, uma determinada medida, você pega a garrafa de PET, enche com grãos, já faz um peso, né, para levantar de 1 quilo cada uma. Coisas com orientação e de acordo com a idade de cada um. Com certeza, você não vai fazer atividades que vai extrapolar a saúde da pessoa, mas você pode, sentado, com o pé em cima de um banquinho, você botar no chão, levantar, botar outro no chão, levantar, fazer isso, 3 sequências, depois você muda a atividade. Quando vê, passou 10, 15, 20 minutos, a pessoa está com todos aqueles hormônios liberados e está mais tranquilo, já gastou, né? E a nuvem desse céu azul passou um pouquinho e você nem percebeu. Isso, perfeito. É muito por aí. Perfeito. Certo? Isso mesmo, perfeito. Eu quero te agradecer por muito a tua presença. Nossa live foi um exemplo daquilo que acontece. O imprevisto aconteceu, a gente não perdeu o rebolado. Sim. Como diz aqui no Rio de Janeiro, a gente seguiu. Me senti no acampamento, mas o sol nasceu, ou a lua, sei lá o que, aqui. E a gente foi em frente e vamos conseguir encerrar com chave de ouro. Perfeito. Eu espero que a gente possa se ver em breve, tá? Ou aqui, ou no seu canal, tanto faz. Você é bem-vindo sempre que puder. E bola para frente. E muito obrigada mesmo. Tá? Eu deixo você encerrar, então. Perfeito, muito obrigado. Acho que sim, nossa live foi um ótimo exemplo de resiliência, de como nós lidamos com as dificuldades e com os problemas. E eu acho que é o exemplo que a gente pode entregar e levar para os nossos cuidadores. Acabou a luz, o que eu faço? Né? Vou ficar nervoso? Vou buscar a solução? Buscou a solução, pediu ajuda, teu filho ajudou, ligou o celular, deitou no chão, acendeu as luzes, iluminou seu rosto e a live continuou. É isso que a gente precisa ter para a nossa vida, né? O cuidado ele precisa continuar. Deu a caneta e às vezes, vezes. Aí, viu? Às vezes a gente precisa pedir ajuda, a gente precisa solicitar e a gente precisa se adaptar. Então esse foi um exemplo ótimo de resiliência. Eu te agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Vamos sim nos encontrar muitas outras vezes. Quero aqui deixar... Agora você já sabe o caminho.
Sim, sim. Quero aqui deixar os meus contatos abertos, né? Esse perfil que eu tenho aqui no Instagram, eu compartilho algumas informações que eu vou estudando, que eu vou vivenciando, dicas simples, dicas práticas. Eu sei que você também tem um trabalho incrível no Instagram e acho que tem muito a acrescentar. Então, as pessoas que nos acompanham é só buscar a informação. A informação ela está aí, né? E a informação nos ajuda muito a ter um alívio, a nos acalmar e etc. Quero fazer uma propaganda. Dia 9, terça-feira, eu vou fazer uma palestra na Abras. A Abras é a Associação Brasileira, né, de Pessoas com Alzheimer. A gente vai falar sobre a importância da psicologia para os pacientes e também para os familiares que convivem com a doença de Alzheimer. Então vai ser um bate-papo, uma roda de conversa muito legal. Alzheimer tem, a Abras, perdão, tem uma programação para as pessoas que convivem com a doença de Alzheimer incrível. Então, de terça-feira, às 19 horas, eu vou colocar o link, vai ser pelo Google Meet essa palestra. Eu vou compartilhar o link nas minhas redes sociais. Tá ótimo. Muito obrigada, então. Bom final de semana. Saúde. Eu sei que você tem sua mãezinha, seu pai que você está ajudando também. Vamos em frente. Vamos em Você é um frente, isso exemplo. mesmo. Muito obrigado, somos. Tchau, tchau. Ótimo Abraço para final de semana, foi um prazer. um beijo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, por terem ficado até o fim. Foi muito bom conversar com o Bruno, uma pessoa incrível. Como eu disse, a gente estava tentando desde o ano passado, mas algumas situações aconteceram e não foi possível. E hoje, entre penumbras, aconteceu. E vamos que vamos. Bom final de semana a todos. Eu vou estar aqui segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, falando de mulher que fizeram e que ainda fazem a diferença. Mulheres, no plural. Beijo a todos.